A IA pode quebrar o sistema? Você já parou para pensar no seguinte: durante décadas, nós ouvimos a mesma promessa. A tecnologia vai facilitar a vida das pessoas, vai aumentar a produtividade, vai gerar riqueza, vai criar novas oportunidades. E até agora, isso sempre aconteceu. Quando os computadores chegaram, muita gente achou que vários empregos desapareceriam. Alguns realmente desapareceram, mas outros surgiram. Quando a internet chegou, aconteceu a mesma coisa. Quando os smartphones chegaram, também. Só que existe uma diferença importante entre aquelas revoluções e a inteligência artificial. Pela primeira vez, estamos criando uma tecnologia capaz de substituir não apenas a força física, mas também parte da capacidade intelectual humana. E isso muda completamente o jogo. Até pouco tempo atrás, existia uma espécie de acordo silencioso na nossa cabeça. Se uma máquina faz o trabalho pesado, tudo bem. O ser humano continua pensando, criando, decidindo e resolvendo problemas. Só que agora a máquina também começou a fazer isso. Talvez não perfeitamente, talvez não em todos os casos, mas já faz. Ela escreve textos, cria imagens, produz vídeos, programa, traduz, resume documentos, atende clientes, analisa contratos, ajuda médicos, ajuda advogados, ajuda engenheiros, está ficando melhor praticamente toda semana. Enquanto muita gente ainda discute se a IA é uma moda passageira, algumas empresas já estão tomando decisões bem concretas. Existem negócios reduzindo equipes, existem departamentos inteiros contratando menos pessoas, existem funções de entrada desaparecendo, e isso cria um problema que quase ninguém está discutindo. Como alguém vai ganhar experiência se as vagas iniciais deixarem de existir? Durante décadas, as empresas formaram profissionais contratando estagiários, trainees e profissionais júnior. Agora, algumas delas estão descobrindo que um agente de IA consegue executar parte dessas tarefas. O resultado é simples: menos contratação, menos treinamento, menos oportunidades para quem está começando. Isso é só o começo. Muita gente acredita que os trabalhos manuais estão protegidos, mas talvez não estejam. Os primeiros robôs humanoides já saíram dos laboratórios. Eles estão sendo testados em fábricas, centros de distribuição, armazéns, linhas de montagem. E o que mais chama atenção não é o robô em si, é a inteligência por trás dele. Esses sistemas já conseguem aprender observando vídeos de seres humanos executando tarefas. Parece coisa de ficção científica, mas não é. Está acontecendo agora. Talvez ainda existam limitações, talvez eles ainda sejam caros, mas a direção é bastante clara. Se um robô consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem atestado, sem cansaço e sem reclamação, qual será o incentivo econômico para manter determinadas funções humanas? É uma pergunta desconfortável, mas ela precisa ser feita. Só que existe um detalhe curioso nessa história. As empresas estão usando IAs para reduzirem custos. Até aí faz sentido. O problema é que os clientes dessas empresas também estão usando IA. Imagine uma agência de marketing. Ela reduz funcionários, porque agora utiliza agentes de IA. Mas o cliente também percebe que pode usar ferramentas semelhantes sem contratar a agência. A mesma lógica vale para consultorias, escritórios, produtoras, empresas de tecnologia, prestadores de serviço em geral. A IA não está apenas substituindo trabalhadores, ela também está eliminando intermediários. E aí aparece um problema ainda maior. O capitalismo ele depende de consumo. As empresas precisam vender. E para vender, alguém precisa comprar. Para comprar, alguém precisa ter renda. Durante décadas, essa engrenagem funcionou porque milhões de pessoas trabalhavam, recebiam salários e consumiam produtos e serviços. Mas o que acontece se uma parte significativa desses empregos desaparecer? Quem vai comprar? Quem vai consumir? Quem vai movimentar a economia? Percebe o tamanho da questão? É quase um ouroboros econômico. A empresa demite para aumentar o lucro,
Mas a soma de milhões de empresas fazendo a mesma coisa reduz a quantidade de consumidores. E sem consumidores, o próprio lucro fica ameaçado. Não é difícil entender por que tantos economistas estão debatendo esse tema. Ninguém sabe exatamente como essa história termina. Existem algumas possibilidades. Uma delas é a renda básica universal. A ideia é simples. Se as máquinas geram riqueza, parte dessa riqueza poderia ser distribuída para garantir uma renda mínima para todos. Outra possibilidade é a redução da jornada de trabalho. Talvez as pessoas trabalhem menos horas, talvez a produtividade das máquinas compense isso. Existe também um cenário mais preocupante. Alguns autores chamam isso de tecnofeudalismo, um mundo onde poucas empresas controlam a infraestrutura tecnológica e uma parcela cada vez maior da população depende delas para sobreviver. Parece exagero, mas há poucos anos a própria inteligência artificial também parecia exagero. O ponto não é prever o futuro. Ninguém consegue fazer isso. O ponto é reconhecer que estamos entrando em um território completamente novo. Talvez a maior transformação econômica desde a Revolução Industrial. Talvez algo ainda maior. A diferença é que as revoluções anteriores levaram décadas para se espalhar. Esta está acontecendo em tempo real. Enquanto você assiste esse vídeo, novas ferramentas estão sendo lançadas, novos empregos estão surgindo, outros estão desaparecendo. Empresas estão se adaptando, governos estão tentando entender o que fazer, e a maioria das pessoas continua vivendo normalmente como se nada estivesse mudando. Talvez a IA não destrua o capitalismo, talvez ela transforme o capitalismo, talvez ela crie um sistema que ainda não tem nome. O que eu sei é que estamos vendo os primeiros capítulos dessa história, e ela provavelmente vai impactar a vida de praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial vai criar mais oportunidades do que problemas? Ou estamos caminhando para uma mudança muito maior do que a maioria das pessoas imagina? Deixa aqui o seu comentário. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa like. Valeu, pessoal. Até o próximo conteúdo.